Então, é isso que está escrito nessa equação aqui, ó. Então, aqui a gente tem a probabilidade, um estimador, né, da probabilidade de um estudante pertencer a uma linha, a probabilidade dele pertencer a uma certa coluna J. Quando você multiplica uma coisa pela outra, você acha a probabilidade dele pertencer à linha I e à coluna J ao mesmo tempo, supondo que são eventos independentes, certo? Quando você multiplica essas probabilidades esse produto de probabilidades pelo total geral da tabela, você obtém o valor esperado, certo? Em cada linha, em cada célula da tabela. Bacana? E é isso que a gente vai usar para construir o teste. E como é que a gente vai construir esse teste? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os chamados resíduos padronizados. Vocês estão acostumados ao resíduo, né? Então, o conceito de resíduo para a gente automaticamente diz respeito a quê? A diferença entre o observado e o esperado, né? É isso, né? Então, tem um valor que é o esperado e um valor que é observado, você faz a diferença de um para o outro, isso é um resíduo. Se você dividir isso pelo desvio padrão, você tem um chamado resíduo padronizado. O que a gente tem aqui, minha gente? Aqui em cima você tem o valor observado, representado pela letra maiúscula O e J, é o valor observado na linha I na coluna J, menos o valor esperado na mesma linha I na mesma coluna J. Então, isso aqui é o resíduo, tá certo, gente? Agora, é possível a gente demonstrar que o desvio padrão desse resíduo aqui corresponde à raiz quadrada do valor esperado, na mesma célula, certo? Então, se eu dividir esse resíduo pelo seu respectivo desvio padrão, eu vou obter uma coisa que eu vou chamar de resíduo padronizado, certo? E essa quantidade aqui é o tal do resíduo padronizado. Por que o resíduo padronizado é importante? Porque, diferente do valor observado e do próprio resíduo absoluto, o resíduo padronizado está em unidades de desvio padrão. Então eu consigo saber, por exemplo, se o resíduo padronizado é maior do que 2, eu sei que ele é grande. Se ele é maior do que 3, eu sei que ele é enorme, certo? É a mesma coisa se ele for menor do que 2 ou menor do que menos 3, tá certo? E então eu consigo interpretar com muito mais facilidade os resíduos padronizados do que os valores observados e os valores esperados. Tá certo, pessoal? A propósito, antes que eu me esqueça, os valores esperados em cada célula, eles precisam ter um valor mínimo, tá certo? Quando você calcula os valores esperados, esse valor esperado, mas por uma regra, enfim, tem que ter um valor mínimo, mas alguém um dia estabeleceu que esse valor mínimo é igual a 5, tá certo? Eu não sei de onde vem esse número, tenho a menor ideia, tá? Um dia a gente pode descobrir isso juntos, mas eu aposto que é bem arbitrário mesmo, que é um número por tradição. Então, por tradição, as tabelas de contingência, elas só avançam, o analista só continua, quando ele observa que em todas as células os valores esperados sob a hipótese nula são iguais ou superiores a 5. Quando alguma célula não atinge esse valor, o resultado do teste pode ficar comprometido, tá certo? Então, o que o analista faz é agrupar níveis para garantir que o valor esperado em todas as entradas da tabela seja igual ou superior a 5, tá certo? Vamos lá. Então, isso é o que a gente tinha que dizer sobre o valor esperado e sobre os resíduos padronizados. No que consiste o teste de significância? Olha só. A gente vai pegar o resíduo padronizado e elevar ao quadrado, tá vendo? Isso aqui é o quadrado do resíduo padronizado. E você vai somar todo mundo. Bacana? Padronizou os resíduos, somou todo mundo. E você vai chamar essa estatística aqui de estatística Q quadrado. Ela tem uma distribuição estatística muito familiar, que é homônima, que ela também é chamada de distribuição Q quadrada. Está aqui um exemplo de distribuição Q quadrado, com 9 graus de liberdade, certo? E os graus de liberdade dessa distribuição podem ser calculados pelo produto do número de colunas pelo número de linhas, subtraindo 1 em cada um. Então, assim, você pega o número de colunas, faz o número de colunas menos 1, número de linhas menos 1, multiplica uma coisa pela outra, você vai achar a quantidade de graus de liberdade. No nosso exemplo, vamos dar uma espiada lá. Aqui, ó, no nosso exemplo, a gente tem uma tabela de contingência ignora os totais, tá? A tabela de contingência, ela é 4 por 4. Então, a nossa tabela, a quantidade de graus de liberdade aí é igual a 9, né? Porque é 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3, 3 vezes 3, 9, certo? E é assim que se calcula a quantidade de graus de liberdade. Estou contando isso tudo para vocês, por quê? Estou contando isso tudo para vocês porque é importante vocês terem uma ideia do que o algoritmo está fazendo. E porque o que ele está fazendo nesse caso é muito simples, então dá para contar, certo? Na prática, a gente não calcula isso à mão, tá certo? Na prática, a gente usa uma função específica para produzir as tabelas de contingência e essa função faz tudo. Ela calcula o Q quadrado, calcula os valores esperados, os desvios padronizados, não padronizados, os totais de linha, total de coluna, o que você quiser, a função calcula, certo?
e ela inclusive faz o teste Q quadrado e te diz qual é a probabilidade, o valor P, a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira. No caso, lembrem-se, é a hipótese de não associação. Bacana? Vamos conhecer essa função tão especial?